Sinopse para os compositores. E eis que é chegado o momento. Vamos testemunhar, mais uma vez, através do nosso desfile, o despertar da esperança. E como num sonho lindo de criança, veremos entusiasmados a presença de mais uma bela lição. O ensinamento, o aprendizado, é uma receita muito simples, mas não deve apenas ser visto e ouvido. O que se espera, o que se faz necessário é que eles sejam sentidos, estudados e compreendidos. E mais do que tudo isso, que sejam também aplicados. Vou fazer uma pausa aqui. Esse primeiro parágrafo faz exatamente a defesa que eu falei agora anteriormente da proposta do samba. Nós temos o presidente, temos a diretoria, eu vou colocar para vocês o que eu espero de vocês, compositores. Normalmente, a grande maioria dos compositores pensa a melodia e adapta a letra à melodia do samba, né? Eu queria realmente que vocês tentassem fazer um exercício diferente aí para compor o nosso samba. Eu queria muito que fosse poesia esse samba. Então, entendeu? Que a gente isso, mas que fosse poesia, entendeu? Que vocês pensassem esse enredo e o cantar desse enredo e o decantar falando sobre essas fábulas, pensassem como um poema. A melodia vai vir, com certeza. Vocês sabem disso. É porque às vezes na empolgação da melodia, o compositor gosta da melodia e tenta encaixar a letra na melodia. Eu vou realmente pedir encarecidamente que vocês façam um reverso disso aí, que tentem um caminho diferenciado. Porque vocês, obviamente, têm todas as informações para usar com total liberdade nesse samba. Mas o que eu estou pedindo a vocês é que a informação principal seja aquilo que as fábulas deixaram e que os enredos de escola de samba, que abordaram esse tipo de temática, entendeu? Defendendo uma consciência moral, uma maior união da humanidade, entendeu? E colocações sobre amizade, coragem, orgulho, valores morais que a gente está comentando aqui desde o início, tá? Então, vou continuar aqui a leitura da sinopse. Então, o que vou me propor, a sinopse está na primeira pessoa, tá? Mas vocês fiquem à vontade conforme o caminho que vocês acharem melhor seguir. Então, o que eu vou me propor, querendo te contagiar, é colocar em prática e usar no dia a dia como forma de expressão e tal qual o mestre queria, validar o meu afeto, mas isso só ficará completo se eu estiver amando tanto a mim quanto ao irmão. Outra pausa. O mestre ao qual eu me refiro, ele vai vir logo no próximo parágrafo, que é o La Fontaine, né? Porque ele foi o grande mestre fabulista. Ele é o fabulista mais importante. Embora Esopo e Fedro estejam lá atrás, e as fábulas árabes e indianas, mas com ele é que o gênero ganhou repercussão mundial e importância mundial, né? E vocês observaram que eu fiz um comentário de que essas fábulas, ele começa a escrever como crítica social, criticando, ele é contemporâneo até do teatrólogo Molière, que certamente alguns de vocês já escutaram falar, e eles eram protegidos da corte do Rei Sol, entendeu? E ele vivia nessa burguesia francesa do século XVII, mas ele fazia as críticas. E como que ele começou a fazer essas críticas? Pegando a origem dos textos de Esopo e transformando numa linguagem dele, né, mais própria, mas fazendo as mesmas críticas sociais que no passado Esopo também tinha feito à sociedade como um todo, tentando valorizar os aspectos morais mais importantes, as virtudes e etc. Então vamos lá, falando dele no próximo parágrafo. La Fontaine, agora é hora. Vocês veem que é um chamamento mesmo, né? Para mostrar a importância dele como o fio condutor do enredo.
embalado por um sentimento de extrema nostalgia, vou decantar suas histórias. E num brado de euforia, vou pedir toda a atenção. Que seja uma grata surpresa e que, ao testemunhar tanta beleza, as palavras de ordem sejam, incondicionalmente, o amor, a paz e a união. É que hoje brilha em mim a chama da vontade, e humanamente, entre vícios, virtudes e vaidades, conquistar sua amizade é a minha grande ambição. O que eu quero, a bem da verdade, é ver a felicidade em toda a sua extensão. É ver você sempre sorrindo, desfrutando e curtindo o carnaval desse chão. Porque quem não vive e só trabalha, não desfruta da alegria. E que o povo seja cigarra nesse dia de folia. Vou fazer mais uma pausa. Tem algumas observaçõezinhas aqui. Quando eu estou falando de nostalgia, em decantar suas histórias, em brado de euforia, eu já sou o componente na avenida. Entendeu? Já é o componente chamando o espectador que está lá para participar junto, para valorizar junto, entendeu? Para decantar esses valores juntos, é essa posição. E já existe também nesse parágrafo uma citação à última parte do enredo, que é a parte que cita os carnavais e enredos de escola de samba que foram importantes com esse mesmo tipo de temática que outrora havia nas fábulas. O eu quero, não sei se alguém matou aí na leitura, né? Até pela continuidade que eu dei, eu quero a bem da verdade, é um enredo do Renato Lage no Império Serrano de 1986, que também tem todo esse contexto, né? Que vocês fiquem à vontade de buscar a letra, pegar a letra, eu acredito que muitos saibam, né? É um samba enredo clássico, né? Muito cantado não só na quadra do Império, como em diversas outras quadras, e que tem exatamente essa visão moral. Eu quero a bem da verdade, é isso, entendeu? E que tem exatamente essa defesa de um contexto moral. Ok? E eu vou citar, tem outros aqui no texto que eu vou comentar também. Então vamos lá, vamos prosseguir. Sim, e aqui eu faço uma brincadeira também com relação à cigarra e à formiga, porque existem duas versões da cigarra e da formiga, tá? Numa delas, a cigarra tem esse sentido da vida artística, da vida fútil, entendeu? Essa coisa que vocês, compositores, sabem como é, né? Parecendo que não é um ofício, e né? Mas na fábula tem a comparação entre a cigarra trabalhando e a formiga que fica cantando. Então existem até duas versões. Numa versão, a formiga agradece a cigarra, porque enquanto ela trabalhava e ouvia o canto da cigarra, ela sentia mais empenho para trabalhar, o trabalho ficava mais leve com o canto que ela escutava da cigarra. Existe uma outra versão, um pouco mais cruel, aonde ela nega apoio à cigarra, quando vai bater na porta dela, por causa do frio, pedindo um apoio, ela nega esse apoio porque ela entende que a cigarra era fútil e ficava cantando. Aqui eu já direciono para o próprio folião de carnaval, entendeu? O povo quer ser a cigarra nesse dia de folia. É o jeito que a gente quer esquecer trabalho, quer fugir de qualquer coisa parecida com isso, entendeu? Tem uma espécie de metáfora. Vou seguir aqui. Esse segmento ele entra em algumas frases de moral de fábulas, tá? Que vocês fiquem à vontade para consultar outras e pesquisar, mas essas são algumas que têm a ver com as que a gente vai apresentar na avenida. Cada qual como Deus o fez, a razão do forte é sempre a maior, cada qual como Deus o fez é de uma fábula chamada O Touro e as Rãs, né? A rã se infla para ficar do tamanho do touro e explode porque não consegue. Então, cada qual como Deus o fez. A razão do forte é maior, vem da fábula do leão e do rato. Não precisa nem explicar, né? Entendeu? Brigam os grandes, pagam os pequenos. É uma fábula também que fala sobre uma luta entre dois touros e que aí os dois touros acabam se matando, mas caem em cima de um monte de rã. E as rãs acabam morrendo junto. Então, vocês veem que tem sempre um contextozinho que dá uma explicação, né?
Você vê, são dois touros, mas na verdade está falando de poderes, né? Às vezes duas nações brigando, né? Quem paga? É o povo que acaba pagando. Enfim, ao retrato de filho, não acredite em pintor pai, vem da águia e a coruja, né? A coruja fala para a águia que por favor não coma os filhos dela, porque os filhos dela são lindos, né? Não, você vai ver, quando você vê um ninho que tem você tem as aves mais lindas, são os meus filhos. E aí a águia vai e come os filhos da coruja, porque não é verdade, entendeu? Então você tem sempre uma reflexão. Para a coruja os filhos eram lindos, né? Mas a águia não reconheceu eles como lindos e acabou devorando. Então são frases marcantes tiradas dessas narrativas, tá? São reflexões e questionamentos que agregam conhecimento sobre a natureza humana. E por que não? Porque não é um samba enredo do Salgueiro, 1987, de autoria do Renato Lage, que é lindo, é um clássico do carnaval também, entendeu? E que é uma lição, né? Você pega aquele samba, é uma lição, né? Até de dar maior engajamento, enfim. Acreditar que a humanidade progrida e floresça. E o que se quer que aconteça, que a harmonia seja soberana. Porque tudo isso que eu digo não é para ser esquecido. Aqui a gente já está fazendo justamente, é sempre uma conversa do samba com o espectador. Seja o espectador que está em casa vendo pelos canais do YouTube, ou seja o espectador que está na avenida. É um chamamento de consciência moral, entendeu? Então vamos lá, tudo isso que eu digo não é para ser esquecido. Reflita agora e pare para pensar. A vida tem que ter mais poesia, como nesses 4 dias. Olha a referência ao carnaval novamente. Com felicidade a doar. Não é só ouvir o som da bateria, pular, cantar nesse dia e depois deixar para lá. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que absorver, né? Esses ensinamentos a gente precisa absorver e praticar, né? Botar em prática no dia a dia. Que seja, então, nosso direito, que é direito universal. Estou citando aqui, fazer uma brincadeira com mais uma letra de samba enredo, Direito é Direito, Carnaval da Vila Isabel, de 1989, tá? Do Ilvamar Magalhães, o carnavalesco. Direito universal, nos unirmos engalanados pelo mesmo ideal e que a vida se transforme num eterno carnaval. Que seja o sonho de um sonho. Eu acho que essa aí bate no ouvido de todo mundo, né? De sonho de um sonho de 80, Vila Isabel, que estava só isso. Carnaval da Vila Isabel, do Silvio Cunha. Né? O negócio é sério, rapaziada. As fábulas e seus que seja o sonho de um sonho. As fábulas e seus personagens ilustrando essa avenida. Vem com a gente brincar. E que mais uma vez, olha mais uma vez, é o carnaval cumprindo o papel que as fábulas cumpriram outrora. Entendeu? Fiquem para a eternidade todos os ensinamentos, princípios e lições para a vida. Vamos juntos desfrutar desse momento grandioso e que, junto à alegria do velar, fazer com que tudo seja belo, lindo e maravilhoso. Nessa noite iluminada, nesse enredo deslumbrante, venha também participar de um desfile fabuloso. Ok? Então, essa sinopse é a proposta que a gente está colocando aí para o nosso enredo na avenida. É uma conversa direta. Bem interessante, cara, gostei. É uma conversa direta com o público, seja público jurado. Eu venho da área de marketing, tá? Então a gente sabe que existem vários públicos para cada situação.